Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui com o professor Dr. Nelson Colombini, dentista e médico, especialista em reabilitação da face. É isso, doutor? É mais ou menos isso, né? Na verdade, eu fiz a parte odontológica, me formei como cirurgião bucomaxilofacial, depois fiz a parte médica, me formei como otorrino, cirurgião cérvico-facial, e dentro dessa área, né, um cirurgião crânio-maxilofacial, que é uma área um pouco mais abrangente, né? E diante disso, as coisas vieram no sentido de nos tornarmos mais completos no tratamento das patologias faciais, sejam elas tumorais, sejam elas traumáticas, sejam elas de malformações, né? Sejam elas de sequela, sejam elas de malformação de crescimento facial, e sejam elas até de doenças respiratórias, como a apneia do sono. Então isso torna o nosso foco, isso nos torna o foco. Hoje no Brasil nós temos em média, eu acho que uns 80 que seguiram, uns 80 colegas que seguiram os caminhos da gente. Isso é interessante, né? Eu não sou o primeiro que fiz medicina e odontologia. O primeiro foi o Oswaldo de Castro, lá de Toledo, né? Então são grandes personalidades e nós temos muito colegas, muito bons. Fala um pouco da história aí do senhor, como é que foi? Começou como instrumentador cirúrgico? Quando foi, mais ou menos? Bom, o meu pai tinha uma posição muito boa, e é diretor de uma Assembleia Administrativa do Estado de São Paulo, então ele tinha uma posição muito boa, mas ao mesmo tempo ele obrigava que a gente começasse a trabalhar cedo. E o meu deslumbre foi quando eu fui assistir um curso. Eu já queria ser médico, eu já queria ser cirurgião, então eu fui assistir um curso e vi que poderia começar como instrumentador. Então esse curso foi no Hospital das Clínicas, okay? Né? E nós fizemos esse curso com 17 anos. 17 anos. E com 17 anos eu trabalhei já como instrumentador cirúrgico de um cirurgião de cabeça e pescoço, que era o Dr. Rosa, uma experiência em tireoide absurda, um grande cirurgião. E ele percebeu que eu gostava muito de ortopedia fina, de uma ortopedia delicada. Então ele falou, você tem que conhecer bucomaxilofacial, vá conhecer, eu vou te apresentar um colega. E me apresentou, eu assisti a cirurgia, me identifiquei com aquilo, gostei muito. Quantos anos mais ou menos de fazer essa cirurgia? Essa cirurgia eu tinha 18 anos. 18 anos? 18 anos. E entrou... E aí comecei a fazer, eu já tinha feito curso, e aí comecei a fazer a cirurgia instrumental ou cirurgião bucomaxilofacial. Okay. Que por coincidência, quando eu entrei na odontologia, foi meu professor, o grande professor Francisco Eugênio Loduca, a quem eu devo muito, na parte de cirurgia bucomaxilofacial. No meio do curso odontológico, eu já estava trabalhando com ele, passei a fazer o curso odontológico para a noite, naquela época podia, e ficava o dia inteiro trabalhando com o professor Loduca. Entrando em cirurgia, instrumentando, auxiliando. Então, essa foi a minha vida. E até como meu pai me supria, eu podia fazer isso sem requerer pagamento, sem requerer nada, remuneração, nada. A minha remuneração era o que eu aprendia. E eu fui aprendendo, até que um dia eu conheci também um outro professor que eu devo muito a ele, que é o professor Daílson Castro, cirurgião de cabeça e pescoço, o professor Sanvito, que era o chefe da cabeça e pescoço da medicina portuguesa, o professor Rosas, que era da equipe, grandes cirurgiões que me ensinaram muito, eu sendo dentista, mas numa área médica. Perfeito.
E isso foi o começo. Quando que o senhor percebeu aí, e o senhor teve aquela passagem na Suíça, como é que foi esse processo, senhor Lino? Eu com essa trajetória, vamos dizer assim, eu não poderia deixar de fazer medicina. Perfeito. Então eu fiz o quê? Eu entrei em medicina, me matriculei na medicina de Taubaté inicialmente, tranquei a matrícula e ganhei uma bolsa na escola AO da Suíça de osteossíntese, com o professor Spício. Então eu fui num congresso, isso eu vou te contar muito particularmente, foi muito cômico até, e eu não conseguia falar com o professor Spício. Quem conseguia falar com o homem, aquele homem era procurado pelo mundo todo. Ele tinha transformado a realidade do tratamento do trauma de face, do trauma de tumores, ele transformou absurdamente bem. E então eu não conseguia. Aí eu vi entrar no banheiro. Interessante. E eu já fazia um ensaio cirúrgico nos meus pacientes do Jabaquara, da prefeitura. Eu já fazia um ensaio cirúrgico seguindo as técnicas dele, colocando placas AO semelhantes, bem semelhantes à AO, e levei 100 casos operados. 100 casos operados. Então levei os meus 2 books desse tamanho embaixo e esperei ele sair do banheiro e aí eu falei, professor, eu quero que o senhor veja o meu trabalho. Eu quero que o senhor, por favor, eu sei que o senhor está muito ocupado, eu quero ver. Ele imediatamente me puxou, me sentou em uma mesa, começou a rodar, espantoso. Começou a ver. O senhor era muito novo? Novinho. Eu tinha o quê? Tinha 26 anos. 26 anos, 100? 24. 24 anos, com 100 trabalhos. Com cirurgia. E a gente operava bastante, tinha muito trauma. Então, e a prefeitura dava uma estrutura absurdamente boa e fantástica para a gente, né? Naquela época, né? Hoje não conheço. E então ele me pegou e na hora ele falou assim, Colombini, você quer fazer o nosso estágio? Eu falei, adoraria. Ele falou, só que você vai fazer isso bastante tempo. Eu falei, professor, eu sou dentista, estou fazendo medicina, tranquei. Ele falou, fique então, agora, a primeira parte, você fique uns 6 meses. Volte, continue medicina e no meio do curso você vem voltando. Com isso totalizou de relacionamento, enquanto eu voltei, fiz o curso médico e tudo mais, tranquei mais uma vez, totalizou quase 4 anos de relacionamento com a escola AO. E inclusive cheguei a ser convidado para ficar lá. Hoje até eu me arrependo, né? Eu poderia ter ficado lá, era uma universidade, mas a família, tudo prende muito. Nós íamos ficar sem o senhor aqui, isso não poderia acontecer. Não foi um convite que me honrou muito. O senhor estendeu seus estudos em crânio maxilofacial. Isso. A crânio maxilofacial, note bem, Maurício, a cirurgia facial na Suíça, toda ela, chama-se Kiefer Surgery. E isso coordena o quê? A parte crânio maxilofacial, a parte de cabeça e pescoço ligada a lesões de boca, de parótida e de tudo mais. Então isso já vem quase embutido. E eu, quando cheguei aqui, eu tive a felicidade de uma outra pessoa maravilhosa e muito boa, que é a professora Vera Carpim, que é uma contemporânea, quase, mas eu digo que ela é uma professora em malformações crânio-maxilofaciais. E que mais tarde me deu o prazer de fazer o prefácio do meu livro. É isso que eu queria chegar. O senhor fez o primeiro livro. Está aqui ou não? É um desses? Está aqui. Olha, então, esse livro aqui é a fixação interna rígida em cirurgia maxilofacial, técnica AO. Já é a técnica da onde eu tenho. Nada
nada mais é, Maurício, do que uma cartilha do que eu aprendi do professor Espício. Porque, note bem, isso ele foi escrito em 1988. Então, eu quando voltei de lá, nós, antigamente... Posso mostrar aqui para o pessoal que está assistindo, né? O primeiro livro, isso aqui é quase uma raridade, né? É uma relíquia. E muitos estudantes com certeza fazem isso uma consulta ainda hoje. Muita gente ainda me pergunta disso. Hoje a coisa está muito madura, né? Porque eu trouxe essa cartilha porque antes qualquer paciente que quebrasse, que fraturasse a mandíbula, que quebrasse a cara, né? Vamos falar uma palavra assim. Quebrando literalmente, você quebrar que literalmente tivesse fraturas faciais envolvendo os maxilares, ou nós fazíamos o quê? Obrigatoriamente nós mantínhamos 40, 45 dias esse doente com a boca fechada. Ok. E não raras vezes nós tínhamos que tirar esse doente da mesa com boca fechada, sem traqueomia, com o risco absurdo que esse paciente fizesse um vômito e fizesse uma aspiração pulmonar e tivesse seu caso complicadérrimo. Então, a técnica que o professor Espício, e tem outros também na França, o professor Michelet e demais, mas basicamente o professor Espício, especialmente ele, porque eu sou um apaixonado por ele, onde ele estiver. Né? Essa técnica mudou tudo. Mudou. O paciente que era traumatizado, ele tinha segurança de ser operado, passava a mastigar. Mudou, passava a mastigar precocemente. Tá certo? Mudou o paciente que era amputado por algum tumor. Mudou o paciente que ia fazer uma correção de alguma deformidade facial. Ele trouxe um avanço e uma mudança de rumo muito grande. Quantos casos cirúrgicos o senhor já teria? Não teria nem números para estar falando que o senhor já realizou. Eu comecei cedo, porque eu comecei lavando caixa, né? Do professor Luduca. O professor Luduca me incentivou muito a operar. O professor Bailson também. Então eu comecei muito cedo. Então eu creio hoje, eu não sei se veio aos 20 mil mais ou menos casos. Porque a gente operava muito. Antigamente nós tínhamos o INPS, tínhamos a prefeitura. Era uma carência de profissionais que faziam essa parte. Sim. Era muito pioneiros. Era muito carente, né? Então, os pioneiros, nós íamos atrás dos pioneiros, sim, na frente, atrás. Né? Sim. Os pioneiros foram o professor Luduca, o professor Júnior Blasco, o professor Oswaldo de Castro, esses foram os professores. Nós viemos logo atrás, aprendendo, seguindo os seus passos. Né? Então, essa foi é uma história bacana. É um perfil gostoso de se lembrar. Poxa, que gostoso.